chegando agora. Nesse momento nós vamos iniciar o nosso estudo desta madrugada. Estamos estudando o livro Caminho a Cristo. E hoje nós vamos refletir no capítulo 8, que tem como tema Crescimento em Cristo. E quem está conosco hoje para comentar sobre este capítulo é o irmão Nilson. E com ele a palavra. Irmão Nilson, bom dia. Bom dia, irmão Alexandre. Graça e paz a todos. Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, graça e paz. Graça e paz. Bom dia, graça e Eu paz. espero que todos possam ter dormido bem, ter acordado feliz, porque nós temos esse presente que Deus nos concede, né? De um novo dia e um presente maior que é Jesus Cristo. E é importante nós refletirmos sobre Jesus, e é importante nós estarmos com Jesus, é importante nós querermos Jesus. E o salmista disse que nós despertamos nessa manhã porque Deus, ele tem bondade, ele tem misericórdia, ele tem amor, e especialmente ele tem ainda uma missão para nós nesse dia. E a missão, ela é dada com um único propósito: conhecer Cristo e, como disse Paulo, a esse crucificado. Só para vocês terem uma ideia do quão bondoso é Jesus, quão gracioso e mantenedor é Deus, que nós estamos aqui na igreja de Marituba, nesse exato momento, terminando de velar uma membra, né? Agora ex-membra da igreja, uma membra, que faleceu ontem, e hoje a família está aí, a igreja está aqui na igreja. Nós estamos velando para as 7 horas fazer o enterro. Então, a gente só consegue refletir, infelizmente, como mente humana, nesses momentos de perda. A gente traz muita reflexão. Como é que está a família? Como é que está os parentes? Como é que estão os vizinhos? Como é que estão os amigos? Mas esses momentos de reflexões, eles têm que ser diariamente, e isso a cada despertar e a cada manhã. Porque quando ele não desperta, ele quer dizer assim: filho, hoje você tem uma missão a cumprir. E é interessante que a nossa mente, ela pensa assim: vamos desenvolver as nossas tarefas. Na verdade, nós temos uma missão, e o tema de hoje fala sobre isso: nosso crescimento em Cristo. Se crescemos em Cristo, nós crescemos espiritualmente. O texto lido para a base de nossa oração se encontra no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu vou repetir de novo, ler de novo o que foi escrito aos Gálatas. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e entregou a si mesmo por mim. Amém. A palavra de Deus, ela mostra textos maravilhosos de conforto, de direcionamento, de força, de fé, de esperança. Então, tem muitos textos que nos mantêm, ou pelo menos, se nós quisermos, porque a palavra de Deus é uma bússola, né? Ela vai mostrando passo a passo de uma vida em Jesus. E Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo. Ou seja, ele quer dizer o quê? Que Eita. O Senhor Jesus, ajuda. Estou ouvindo não, irmão Nilson. Caiu a internet, amor. Caiu a internet. Caiu. A internet dele caiu. E aqui também.
Caiu. Égua, não. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Sim, irmã. Só um momento, irmãs. Abre a câmera e abre o áudio que tá gravando. Para mim não caiu. Mas caiu. A gente não percebe. Abre o áudio. E abre a câmera. Os irmãos estão me escutando? Sim, Agora está. nós Sim, irmão. caiu ali a minha internet, mas vamos dar continuidade. Então, queridos irmãos, quando eu estava lendo o texto de Gálatas, eu gostaria de ler esse texto, da continuidade, que diz, a segunda parte diz assim: não obstante eu vivo, porém, não mais eu, mas Cristo ele vive em mim. Ou seja, Paulo diz que Cristo vive na pessoa dele. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou a si mesmo por mim. Texto maravilhoso. Então quer dizer que ele estava, naquele momento da vida dele, a forma física humana, mas a forma de viver de Paulo, a forma espiritual. Ou seja, tudo que direcionava a sua vida era em conformidade com os ensinamentos de Jesus Cristo. Eu queria relembrar quando nós falamos sobre, quando Jesus fez a oração, para mim uma das maiores orações que Jesus já fez, uma oração sacerdotal. Mas antes da oração, ele reúne os discípulos e ele diz a seguinte frase a eles, ou então ele dá uma informação, podemos falar dessa forma. Jesus fala aos discípulos e diz assim: filhos, chegou o momento agora de eu partir. Eu vou ter que ir de volta, né? Esse momento eu tenho que retornar, para que assim vocês possam ter a companhia do Consolador, a companhia do Espírito Santo. Isso faz parte do plano da redenção. A partir de agora, ele vai direcionar a vocês e vai testificar de mim. E aí ele faz uma oração, ele diz, na oração dele, ele pede ao Senhor para que a gente continue aqui, mas que nós sejamos protegidos totalmente das coisas mundanas. Ou seja, a gente tem que estar aqui com o único propósito, meus queridos irmãos, é apresentar a Cristo e, como disse Paulo, ele crucificado outras pessoas. Mas é importante que para apresentar a Cristo, nós precisamos viver Cristo. E tem uma palavra que está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, diz que nós temos que, como criancinha recém-nascida, crescer em Jesus até alcançar o quê? A altura espiritual. Ou seja, nós devemos, a cada oportunidade como essa que está dada esta manhã, este dia, nós devemos buscar o crescimento espiritual. E só existe uma forma de buscarmos o crescimento espiritual, é pedindo a presença do Espírito Santo para clarear as nossas mentes, para que a gente sinta esse desejo, ou a gente absorva essa orientação de buscarmos o perfil de Jesus. E eu só consigo buscar o perfil de Jesus quando eu conheço a Jesus. Um exemplo muito vivo na minha mente é quando João Batista encontra Jesus passando pela rua. E ele estava com ele, alguns discípulos, tinham 2 discípulos muito importantes que viraram discípulos de Jesus. E João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí os discípulos, se alertaram, né?
quando escutaram as palavras e João mostrando o Cordeiro de Deus, ou seja, apontando para Jesus, aí ele deu um alerta neles: opa, esse é o Cordeiro de Deus? Depois, logo em seguida, de novo, no outro encontro, ele diz assim: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É importante, aqueles discípulos começaram a seguir Jesus naquele momento. E Jesus, caminhando, e eles atrás ali seguindo, Jesus vira e diz para eles assim: o que vocês estão procurando? Disse assim: meninos, vocês estão procurando? O que vocês querem? E eles disseram que queriam conhecer ele. Perguntaram onde ele morava, perguntavam quem era ele. E Jesus dizia assim: olha, vem e me segue, vem me conhecer, vem saber quem eu sou. Essas são as mesmas palavras diariamente, são as mesmas palavras hoje que Jesus fala para nós, através do seu Espírito Santo. Vem me conhecer, me segue, vem saber quem é a pessoa de Jesus. E o caminho a Cristo, ele diz assim mesmo para nós, é muito importante, diz aqui, ó: Isaías diz que os que se convertem serão chamados árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Isaías 61, versículo 3. Então, essa ilustração tirada da vida natural nos ajuda a compreender melhor os mistérios da vida espiritual. O que é que Isaías chama a atenção? Para que Isaías direciona a gente? Ele direciona para a natureza, né? Para as flores, os lírios. É mais importante que a palavra de Deus diz assim: os lírios do campo. Mostra para os pássaros, para os animais. Tem um texto que diz assim que nem Salomão, na sua plenitude, no seu esplendor de riqueza, de vislumbre, de vida, nem ele é vestido como os pássaros, como os lírios, como os animais, como a natureza. Não é revestido disso. Mas por que a palavra de Deus nos chama a atenção disso? Ele quer dizer o seguinte, que eles são cobridos, eles são mantidos por Jesus. E o que está diferenciando a gente de não conhecer Jesus? O que está diferenciando a gente de ter a nossa mente assim num plano muito limitado com relação à pessoa de Jesus? Porque, como ele falou lá em João, ele disse assim mesmo: olha, eu estou indo e vem o Espírito Santo. Então, por que nós não temos a presença do Espírito Santo em plenitude nas nossas vidas para mostrar Jesus? Por que eu, Nilson, estou falando dessa forma? Ou porque eu estou exemplificando o porquê da gente não ter o conhecimento pleno, como Paulo chegou a essa estatura, e todos nós temos que chegar a essa estatura que Paulo fala em Gálatas, que diz assim: olha, eu não vivo mais. Ou seja, a pessoa de Paulo não vive mais, mas quem vive é Cristo. E Cristo, ele deu demonstração de paciência, de bondade, de misericórdia, de fé. E o mais importante é que Cristo deu um exemplo de obediência. Então, por isso que eu estou tocando nesse assunto, que talvez eu e você, né, e isso pode ser até confirmado como uma certeza, né, eu e você não estejamos ainda no conhecimento realmente de Jesus. Por quê? Como é que está o nosso coração com relação às coisas que acontecem diariamente? Como é que eu reajo às dificuldades, ou como é que eu reajo às situações em que me impacta de um crescimento maior em Jesus? Como é que está essa reação? Será que estou ficando tranquilo e buscando e aguardando essa resposta em Cristo? Ou será que eu fico ansioso? Como é que está a minha vida? Eu não digo pessoal, a minha vida física e material. Não vamos falar sobre isso. Até porque, se formos falar sobre a nossa vida física, pessoal e material,
Pode ter momentos que nós estejamos reclamando daquele pão que ele não está gostoso, ou nós podemos estar reclamando que estamos sentindo dores no corpo, ou podemos estar reclamando porque estamos sem aquele recurso suficiente ou como queríamos ter. Eu gostaria que a gente pautasse para a nossa vida espiritual. Como é que está essa minha alegria ao entrar na casa de Deus? Como é que está essa minha alegria ao receber uma mensagem da palavra de Deus? Meu coração está saindo confortado, está saindo alegre, meu coração está saindo desejoso de conhecer a Jesus. Como é que está a minha comunhão? E será que eu estou percebendo ou escutando a voz do Espírito Santo me direcionando? Como é que está quando o meu pastor ele faz uma convocação para que eu possa estar presente numa confraternização espiritual? Como é que está a minha vontade, ou posso dizer assim, como é que está o meu voluntariado para que essa igreja ela cresça e ela possa se expandir? Como é que está isso? Será que o meu movimento ele está mais direcionado para aquilo que eu quero, ou será que o meu movimento está mais direcionado para aquilo que o Espírito Santo está me orientando? Deus diz que nós não podemos ficar ansiosos, não podemos ficar angustiados e não podemos olhar os problemas. Eu queria deixar uma coisa muito importante, que nós quando olhamos os problemas, não é o Espírito Santo que está dizendo para a gente olhar o problema. Não. É o adversário que diz para a gente olhar o problema. Porque se a gente olhar o problema, sabe o que acontece conosco? Nós acabamos sendo enterrados junto com o problema. Nós temos que estar tranquilo com relação às dificuldades em qualquer âmbito, em qualquer situação. Por que nós temos que estar tranquilo? Porque existe um Salvador. Porque existe um mantenedor. Porque existe um que resolve essa situação. E o que é mais importante para nós como cristãos é que quando nós passamos pela situação e deixamos que Cristo resolva, nós deixamos que o Espírito Santo nos direcione para aquela situação, o que acontece? Isso mostra que nós temos fé. Isso mostra que nós temos confiança total em Jesus. Dando a continuidade, a escrita profética diz: dando aos seres humanos seu Filho como um presente valioso, Deus cercou o mundo inteiro de uma atmosfera de graça tão real como a camada de ar que envolve o planeta. Todos que respiram essa atmosfera geradora de vida irão viver e crescer em tudo até alcançar a altura espiritual de Cristo. Olha, o presente mais valioso que Deus deu foi o seu próprio Filho. Porque a palavra de Deus diz em João 3,16, diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, unigênito, para morrer por todo aquele que crê, para não perecer, mas ter a vida eterna. Então nós precisamos crer, nós precisamos ter essa convicção que Jesus é o que resolve, não é nós que resolvemos, não. A gente não consegue resolver nada, queridos irmãos, na nossa vida. Você pode até achar que você resolve os seus problemas, você não resolve os seus problemas, não. Eu não resolvo os meus problemas. E a gente tem, assim, essa percepção, a gente tem, às vezes, até essa certeza, que é uma certeza inverídica. Ela não é verdadeira. Ninguém resolve o seu problema. Nós somos apenas participantes da resolução como ferramentas nas mãos de Cristo. E o Espírito Santo diz para nós assim: olha, você está com problema, eu sei que você está com problema, porque diz a palavra de Deus que antes da gente pedir, Jesus já sabe, Deus já sabe. Então, o que acontece? E o Espírito Santo, ele diz para nós assim: olha, deixa eu lhe falar uma coisa, você está com problema, e você está angustiado. Então, tira essa angústia e dobra o joelho e vai conversar com Deus.
vai conversar com o Pai na presença de Jesus, na pessoa de Jesus. Então, ou seja, quando eu dobro os meus joelhos em oração, naquela petição que está me angustiando, o que ocorre? Automaticamente, ele resolve. Como somos nós? Continuando, diz assim, olha, como a flor se volta para o sol, para que os seus brilhantes raios o ajudem a desenvolver beleza e simetria, devemos também voltarmos para o sol da justiça, a fim de que a luz do céu brilhe sobre nós e o nosso caráter seja desenvolvido à semelhança de Jesus. Jesus ensina essa mesma lição quando diz, olha, lá ele diz assim, continue unidos comigo, eu continuarei unido com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo, porque sem mim vocês não podem fazer o quê? Nada. João 15, versículo 4 e 5. Nada, queridos. Nós não podemos fazer sem Jesus nada. Quer ver um exemplo? Nós estamos nessa sala, estudando a palavra de Deus, nos fortalecendo. Por quê? Porque Ele nos despertou nesta madrugada. Porque Ele nos deu esse privilégio de mais um dia. Agora, o privilégio de mais um dia não é para a gente ficar nesse mundo e amando esse mundo. Não, 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 não. O privilégio, quando eu falo que Ele dá de mais um dia, porque, veja bem, às vezes nós achamos, Senhor, muito bem, graças ao Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me deu mais um dia aqui. Gente, primeira coisa, esse lugar não é para nós. Dessa forma, não. Segunda coisa, se Ele deu mais um dia, é para a gente aproveitar a oportunidade e agradecer, porque Ele deu mais um dia de convivência com Ele, para crescermos na sua graça, para que estejamos estatura espiritual e para que possamos saber qual é o posicionamento e que tipo de ferramenta nós somos em suas mãos para a propagação do Evangelho. Isso é muito importante nós sabermos. E a nossa mente, ela tem que estar como Paulo em Jesus, e a nossa mente tem que ter o pensamento e o desenvolvimento celestial. E a gente só pode desenvolver celestialmente na pessoa de Jesus. Diz para nós que você é tão dependente de Cristo para viver uma vida santa, como o ramo da árvore é dependente do tronco para aquecer e dar fruto. Separado dele, nós não temos vida. Separado de Jesus, nós não temos vida. O discípulo que foi mais, é chamado de discípulo amado, né? João. Gente, João era ganancioso. João, ele era brabo. João, ele era egoísta. Ele queria o quê? Ele queria para ele o privilégio de estar com Jesus, mas não para conhecer Jesus, mas aproveitar os benefícios que Jesus, na mente deles, ia conceber, esse privilégio. Depois que ele teve uma convivência com Jesus, quando ele procurou viver com Jesus diariamente, Jesus ele levava os seus discípulos para todos os lugares. Jesus ele foi à festa em Caná com os discípulos. Jesus ele foi para o outro lago. Jesus dormiu com eles. Jesus viveu. Aí ele começou a perceber que não era dessa forma. Então, eu faço uma primeira pergunta a nós, queridos irmãos. Será que nós estamos nesse momento no mesmo nível, no mesmo patamar de João? Será que nós estamos sendo egoístas em querer Jesus somente para nós? Será que nós estamos dividindo? Será que nós estamos apresentando? Será que nós estamos mostrando a pessoa de Jesus a outras pessoas? Como é que está isso? Será que nós estamos tomando essas atitudes do discípulo João em ser egoísta, em ser ter uma personalidade difícil de se ambientar? Eu acho assim, eu fico observando algumas pessoas, ou até mesmo, às vezes, nós podemos estar nesse patamar de que, como é que nós está a nossa relação como irmãos, igreja? Como é que está essa relação?
Quando eu falo na igreja, eu não estou falando no templo quando nós vamos assistir o culto, mas a igreja que está no meio de nós, dentro de nós. Como é que eu estou fazendo esse culto no templo de Deus, que é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo? Como é que ele está? Como é que eu estou cultuando isso? Como é que está sendo a harmonização? Como é que está sendo o pão espiritual dentro da igreja, em casa, com a minha esposa, com meu marido, com meu filho, com meu neto? Como é que está esse culto, essa palavra com meu vizinho? Como é que está sendo isso? Será que eu estou sendo egoísta em ter a minha própria preparação e não se preocupar com o meu próximo? Porque, na verdade, queridos, tem pessoas que realmente elas não querem escutar a palavra de Deus, mas eu posso fazer alguma coisa. Como eu posso? Oração. Ao dobrar os joelhos, ao fazer o meu culto, ao fazer o meu louvor, a orar, nunca deixar de lembrar do meu vizinho do lado, nunca deixar de lembrar dos que fazem parte dessa igreja, dentro da família, mas que estão de uma forma separadas no pensamento, mas de Jesus estar presente ali. E muitos acham que devem fazer sozinho parte desse trabalho, confiar em Cristo para o perdão dos pecados, mas em seguida procuram por seus próprios esforços. Caiu. Oi, vocês Oi, estão me ouvindo? vocês estão me ouvindo? Estão sim. Voltou. Estamos sim. Queridos irmãos, diz para nós em Caminho a Cristo, assim: você é tão dependente de Cristo para viver uma vida santa, como o ramo da árvore é dependente do tronco para crescer e dar fruto. Pergunta se estão te ouvindo. Vocês estão me ouvindo, então, irmãos? Agora sim. Vamos sim, irmão. Tá. Separado dele, você não tem vida, não tem poder nenhum para resistir à tentação ou para crescer em graça e santidade. Colocando, porém, sua vida em ligação com ele, você não vai murchar nem ficar estéril. Será como uma árvore plantada na beira de um riacho. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da nossa união com Cristo. E é pela união com ele, todo dia, toda hora, e é pela permanência nele que podemos crescer na graça, pois é por meio dele que nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa. Cristo é o primeiro, Cristo é o último, Cristo sempre na nossa vida. Ele precisa estar conosco não só no começo e no fim de nossa carreira, mas a cada passo do caminho. E é importante que lá em Salmos capítulo 16, versículo 8, Davi afirma assim: olha, estou certo de que o Deus eterno está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Amém, irmãos? Irmãos, nós precisamos estar certo de que Deus está o quê? Deus está conosco. A minha pergunta é: você tem certeza que Deus está com você? Porque se você não tiver certeza que Deus não está com você, queridos, tenha essa certeza. Busque essa certeza. Assim como Davi teve essa certeza. E é importante dizer que Davi venceu muitas batalhas. Mas todas elas foram direcionadas para Jesus. Diz que Jesus nos recomenda que nós devemos continuar unidos. Essas palavras transmitem a ideia de repouso, de firmeza, de confiança. Novamente ele nos convida: venham a mim, eu lhe darei descanso, está em Mateus 11, 28. As palavras do salmista expressam o mesmo pensamento: descanse no Senhor, espere pacientemente pela sua oração. Amém? Eu queria concluir, queridos, irmãos, da seguinte forma. Essa semana nós tivemos um encontro aqui na grande associação. E aí, na hora do almoço, um amigo sentou comigo ali, sentou alguns amigos, né, a esposa, e sentou do outro, na continuação da mesa, um casal que está afastado da igreja.
Esse casal ele está afastado da igreja. E ocorre o seguinte, o padrasto começou a falar alto, direcionando para mim, mas depois eu percebi que era uma indireta. Ele começou a dizer assim mesmo, porque tem pessoas que já fizeram parte da fé, tem pessoas que sabem o caminho, né, e estão fora da igreja. E aí acontece o seguinte, acha que vão se salvar. Estão pensando que vai ser igual o ladrão da cruz, que no último momento vai se salvar. Só que o ladrão da cruz ele não conhecia. Agora essas pessoas conheciam. Aí eu fiquei observando, deu vontade de eu dizer assim mesmo para ele, Miguel, por que tu tá alterado? Porque ele falava assim, até mais forte do que eu estou falando. Por que tu tá alterado? Por que essas palavras? Depois quando eu comecei a perceber, aí eu disse assim mesmo para ele assim, mas apresentaram Cristo para eles. Porque, queridos irmãos, eu sempre digo isso, eu vou frisar, a gente tecnicamente, a gente conhece muito mais do que, acredito que até das outras igrejas, tecnicamente, a gente sabe manusear uma Bíblia, a gente sabe dar um estudo bíblico, a gente sabe fazer um culto, mas só que tem um detalhe, a gente fala de tudo, te fala da doutrina, a primeira coisa que a gente fala é a doutrina, é a minha igreja, é isso, mas a gente quase nem fala, e se fala em Jesus. Então, se a pessoa esteve na igreja, se a pessoa se batizou na igreja, se a pessoa saiu da igreja, se a pessoa está afastada do caminho do Senhor, porque ela não conheceu a Cristo. E como é que nós podemos agir dessa forma se nem mesmo nós conhecemos a Cristo? Porque Cristo, ele é amor, porque Cristo, ele é bondade, porque Cristo, ele é paciência, porque Cristo é misericórdia, porque Cristo é amigo e o mais importante, porque Cristo, ele briga por nós. Ele fala isso. Não é isso? Existe um texto de Zacarias 14, não me fala a memória, que diz assim, que feridas são essas em tuas mãos? Essas feridas eu adquiri brigando pelos meus amigos. Cristo briga por nós. O meu desejo nessa manhã é que cada um de nós sentimos o desejo, a vontade, que venhamos buscar a presença de Jesus, dizer, Senhor, eu quero te conhecer, eu quero saber quem és tu, assim como os discípulos seguiram ele, disseram, mestre, onde tu moras? Onde é que tu ficas? Eu quero te conhecer. Que nessa manhã a gente sinta esse desejo de conhecer a Jesus. E como disse Paulo, não me interessa somente ele e a ele crucificado. Deus nos guarde, porque ele está nos guardando e isso é um privilégio. E eu quero aqui, a minha oração é que Deus abençoe cada um de vocês, nos seus corações, nas suas famílias, os seus filhos, todas as pessoas que fazem parte das suas vidas, seus irmãos em Cristo, e que nós venhamos a conhecer a Jesus e a esse crucificado. Amém.